Salve, salve nação! Vamos agora trazer as últimas notícias do Flamengo, né? O Flamengo bateu o Fluminense ontem pela Taça Guanabara e ficou praticamente com as duas mãos com esse título do primeiro turno, né? O Flamengo agora abriu 3 pontos de vantagem do Fluminense com muitos gols de saldo na frente, portanto, praticamente campeão do primeiro turno da Taça Guanabara. Então vamos aqui acompanhar a repercussão dessa vitória, né? E ver o que a mídia brasileira tem falado sobre essa evolução do Flamengo em 2024, né? Nós sabemos que 2023 foi um dos péssimos anos do clube rubro-negro, né? O Flamengo conseguiu perder 7 títulos, né? Todos os títulos disputados foram perdidos, inclusive a própria Taça Guanabara. Então, você já iniciar com a conquista de um título, com certeza já é algo a se comemorar. A evolução é nítida, o Flamengo está no caminho certo e penso eu que todo torcedor flamenguista está confiante para esta temporada. Flamengo sobra, vence Flu, a moda Tite e fica a um passo da Taça Guanabara. Esse é o destaque do site uol.com.br. Sob forte calor, o Flamengo foi eficiente e venceu o Fluminense por 2-0 neste domingo no Maracanã. O jogo foi válido pela penúltima rodada do Campeonato Carioca. O triunfo teve a marca do treinador, solidez defensiva, rapidez no roubo de bola e velocidade nas saídas. Esses foram os fatores que contribuíram para a conquista dos 3 pontos ontem contra o Fluminense. Solidez defensiva. O Flamengo não sofreu nenhum gol com a equipe titular nesta temporada. O único gol que o Flamengo sofreu foi com a equipe alternativa, em que o time principal estava em pré-temporada nos Estados Unidos. Rapidez no roubo de bola. O Flamengo pode até não pressionar os adversários do início ao fim, como fazia a equipe de Jorge Jesus, mas a forma como que o Flamengo ataca o adversário, né, a rapidez que essas bolas são roubadas, é que fazem o time rubro-negro chegue mais vezes no campo de ataque e tenha mais possibilidade de marcar os gols. E a velocidade nas saídas, né? O Flamengo, por não se desgastar muito nas partidas, tem a questão da velocidade como sendo um dos fundamentos mais visíveis dessa equipe de Tite. Além de ter o setor esquerdo com Ayrton Lucas, jogador muito rápido, o Flamengo tem os seus 2 pontas, né? Cebolinha e Luiz Araújo, ou seja, são 3 jogadores aí muito rápidos, né, no setor ofensivo. Então, esses 3 elementos, solidez na defesa, não sofreu nenhum gol, rapidez do roubo de bola e velocidade nas saídas, tem sido fundamental nessa conquista da Taça Guanabara. O Flamengo fica muito perto do título da Taça Guanabara. O rubro-negro chega a 24 pontos na primeira posição e precisa só de um empate para ser campeão no primeiro turno. Por mais que o Flamengo perca a última partida, mas o Fluminense teria que golear o seu adversário por vários gols, já que o Flamengo estava à frente do Fluminense pelo saldo de gols. Caso seja derrotado, o Fluminense precisaria golear para tirar o saldo de 9 gols de diferença e igualar a pontuação. O Nova Iguaçu tem os mesmos 21 pontos do Fluminense, mas 4 gols de saldo contra 9 do Tricolor e 18 do rubro-negro. Ou seja, o Flamengo teria que perder por 4-0 e o Fluminense ganhar de 5-0, né, para ter esses 9 gols de saldo tirados, né? E praticamente é quase impossível, né, se for levar em consideração a qualidade do time rubro-negro. Não é que o Fluminense não tenha qualidade para golear uma equipe pequena do Campeonato Carioca, mas você for analisar e entender que o Flamengo é praticamente difícil de ser goleado por uma equipe pequena do futebol do Rio de Janeiro, né? Ou seja, o Flamengo está aí com as 2 mãos na taça. A lei do ex trabalhou no clássico. Autor do gol do Flamengo, Pedro foi letal contra o ex-clube e vai ser pai de gêmeos. Ele comemorou com a bola dentro da camisa ao marcar o 7º gol em jogos oficiais na temporada.
Foi o primeiro dele em clássico nesta temporada e, depois de ser vaiado na partida passada, saiu de campo aplaudido. Everton Cebolinha fez o segundo. Então, sobre essa questão de Pedro, né, penso eu que o torcedor rubro-negro até ficou com vergonha depois do episódio que aconteceu na partida em que o jogador até fez gol. Mas o fato dele ter perdido um pênalti, né, uma boa parte da torcida o vaiou quando ele deixou o campo para Gabigol entrar. Mas não tem nem lógica, né? Pedro hoje é o principal jogador do Flamengo, tem sido decisivo e o mais importante, tem feito os gols. Hoje, atacante vive de gols. Se ele pode não fazer até uma boa partida, uma boa apresentação, mas se ele fizer gols, infelizmente, não tem como criticar, não tem como falar que um jogador desse está mal. Então, o torcedor flamenguista, né, tem que aplaudir, por mais que ele não faça gols em um jogo, mas ele tem sido o principal jogador do Flamengo nesse momento e tem sido muito importante nesse esquema tático de Tite, onde tem jogado no 4-3-3, né, com os dois pontas abertos e Pedro centralizado aí como sendo o centroavante da equipe rubro-negra. Então vamos continuar aqui falando a matéria do site da UOL Sports. A última rodada do Campeonato Carioca é só no final de semana. O Flamengo enfrenta o Madureira no sábado, enquanto o Fluminense encara o Botafogo no domingo, ambos às 16 horas, horário de Brasília. O tricolor terá o segundo jogo da decisão da Recopa antes disso, na quinta-feira, recebendo a LDU no Maracanã. Então, penso eu que o Fluminense, né, praticamente dá adeus às chances de título da Taça Guanabara, já que nesse último jogo enfrenta o Botafogo e antes desse confronto terá a decisão da Recopa Sul-Americana. Então, é muito puxado para um jogador de futebol ter duas partidas aí, 3, né? Se for levar em consideração essa última partida contra o Flamengo. São partidas que o jogador precisa estar em alto nível, precisa estar 100% do seu condicionamento físico, né, para poder executar aquilo que o treinador pede. Infelizmente, o Fluminense não vai poder fazer isso, né? Estar 100% apto a uma partida de futebol. Mas o calendário do futebol brasileiro, todo mundo já sabe. Inclusive, o Flamengo sofreu ano passado com isso, né? Entre as finais da Recopa, o Flamengo também teve um clássico. Então, não tem o que estar chorando, que foi o que Felipe Melo fez após a primeira partida do time do Fluminense, em que perdeu por 1-0. Reclamou do calendário, né, e até citou o Flamengo, alegando que se fosse o time rubro-negro, nessa ocasião, não teria jogo do estadual. Mas não passa de um choro, não passa apenas de pessoas que gostam de colocar o Flamengo como sendo o centro das atenções. O Flamengo quebrou a invencibilidade do Flu no Carioca e manteve a sua. A defesa segue sem sofrer gols sob o comando de Tite na competição, como nós falamos no início do vídeo. O Flamengo não sofre gols, não sofreu nenhum gol com a equipe principal. O único gol sofrido contra o Nova Iguaçu era a equipe alternativa. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam da atuação do Flamengo ontem? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.